A prática mental não é um conceito novo para nós. E claro, já ouvimos nossos professores sugerirem que imitássemos os belos violinos aqui para criar um toque mais suave, ou os trompetes ali para gerar um tom mais agudo. Também ouvimos falar de como a prática mental nos ajuda a memorizar uma peça de forma mais eficiente, ou até mesmo a enfrentar passagens desafiadoras. Infelizmente, não recebemos informações completas sobre a prática mental, especialmente sobre a importância que ela tem na nossa rotina diária. E, de fato, ela é absolutamente essencial para desenvolver uma técnica saudável e uma expressão verdadeira ao piano. Deixe-me dar alguns exemplos. Quando nos dizem para tocar com uma tensão saudável e ativar as pontas dos dedos para que possamos manter as mãos sobre o teclado sem cair, isso não pode ser alcançado apenas sob comando. Não conhecemos a sensação real das pontas dos dedos e a única forma, na minha opinião, de gerar os impulsos e sensações corretas que criam um toque diferente e, portanto, um som diferente, é criar esse som primeiro na mente. Assim como na escrita. Quando temos o pensamento, os dedos seguem e as palavras aparecem no papel. Criar a qualidade certa do som com as cores certas. Digamos, harmonias frias ou quentes, brilhantes ou suaves, tensas e cortantes, ou abertas e consonantes. Criar diferentes volumes de som, inclusive fortíssimo, porque se você toca meso forte, provavelmente é porque tem algo meso forte em mente. Então, o primeiro passo seria, na verdade, observar se você está imaginando o som suficientemente alto, mas não áspero. Um som arredondado, rico. Aí sim, entra o uso do peso do braço, mas isso já é secundário. Se não temos o volume certo na mente, a nossa execução apenas reflete isso. O trabalho de vozes, por exemplo, não se trata apenas de tocar a melodia mais nítida e o restante mais suave. Isso nunca será suficiente para controlar o som. Mas, se aprendemos que tudo começa na mente, onde conseguimos separar as camadas e realmente imaginar os sons em diferentes distâncias em relação a nós, isso, mais uma vez, gera naturalmente o impulso certo para as pontas dos dedos, que são responsáveis por tocar aquela melodia tão bonita. E a melodia surgirá, mesmo que tudo esteja, digamos, em dinâmica de pianíssimo, simplesmente porque, na sua mente, você conseguiu focar no som, como se estivesse observando a nível molecular. Isso naturalmente tornará o som mais vibrante, presente, mesmo dentro do volume de um pianíssimo. Essa é apenas uma parte da prática mental, a que lida com a imaginação sonora. O que se passa em nossa mente? Como costumo dizer, é uma linha vertical, como imaginamos a nota antes de tocar a tecla. Mas há muito, muito mais. Outra forma de trabalhar a prática mental é entender que também existe uma linha horizontal na criação musical enquanto tocamos. Falo muito sobre isso, criar música nos espaços entre as notas, dentro do intervalo. É aqui que trabalhamos. Trabalhamos com nossas cordas vocais. Aprendemos a cantar internamente não apenas as notas, mas a distância entre elas, da forma correta. E então, podemos avançar e usar isso como um canal para manter o peso do braço durante a execução, ou para expressar articulações de maneira clara e precisa. A articulação não é apenas som ou movimento das mãos. Isso é só, mais uma vez, o efeito, o resultado de como criamos aquela articulação desde o início. As articulações nascem do nosso canto interno. Vamos alternando diferentes variações de velocidade e de peso no canto entre as notas. Em vez de cantar legato assim, podemos cantar staccato ou tenuto, ou até mesmo com acento,
Isso envia os impulsos corretos para os músculos dos dedos na palma da mão, permitindo executar o acento de forma poderosa, rica, mas sem agressividade. O tenuto terá o peso e a profundidade necessárias, e o staccato será claro e preciso, sem tensão no pulso. Também podemos usar o canto interno para expressar a estrutura da música. É um pouco como montar com blocos de Lego. Estruturamos o plano da peça. Observamos como as pequenas unidades se conectam com blocos maiores e onde estão os pontos de tensão. Estamos falando de fraseado, sim, mas na essência é sobre como manipulamos a energia. Damos menos, depois mais. E como isso, por sua vez, afeta os matizes, a cor e a qualidade do movimento do braço que expressamos através do canto interior. Fazer fraseado sem esse canto interno é impossível. Podemos tentar fingir, podemos imitar, mas nunca vamos realmente sentir prazer, nunca vai parecer natural ou satisfatório. E, o mais importante, talvez funcione em um lugar, mas em outra peça você não vai saber como fazer novamente de forma autêntica. Se ampliamos ainda mais a perspectiva e olhamos para a obra a partir de um nível mais alto, podemos usar o mesmo raciocínio para definir os blocos maiores dentro da forma musical. Mais uma vez, tudo se resume à energia. Onde começa? Onde damos menos energia? O que, aliás, é muito importante, porque a maioria dos pianistas, inclusive os profissionais, nunca aprende a dar menos, já que os professores estão sempre pedindo mais. Mas se você não tem o menos, nunca conseguirá alcançar um verdadeiro mais. Então, você pode ter o início, o desenvolvimento, a ascensão e o clímax de uma sessão. E tudo isso será expresso e sentido através de diferentes qualidades de energia que, mais uma vez, você pode incorporar ao seu canto interno nos espaços entre as notas. É assim que conseguimos construir a forma musical e sentir a narrativa da peça de maneira natural. O pulso interno funciona da mesma forma. Quero dizer, a prática mental abrange muitas áreas. Mas o mais importante, algo que quase nunca é abordado, é como ensinar de forma sistemática os pianistas a olhar para a partitura e imaginar cada nota que está escrita ali. Não podemos esperar que, ao abrir qualquer partitura, a gente ouça cada nota com o movimento correto, a dinâmica exata, a harmonia adequada, as vozes, o fraseado, o pulso, a musicalidade, tudo isso como se estivéssemos lendo mentalmente à primeira vista, se nunca fomos ensinados a desenvolver e dominar a prática mental. Por isso é tão importante entender que, se você não consegue ler música na sua mente, isso não significa que você não seja capaz. Significa apenas que nunca praticou isso. E, de certa forma, se isso te interessa, o método de ensino do Piano Well pode ser exatamente o que você precisa. Porque você pode avançar passo a passo, de forma tranquila, eficiente e prazerosa. Você pode começar a explorar como imaginar notas. Depois, pode conectá-las sequencialmente na sua mente. Pode imaginar as duas mãos juntas. Pode imaginar 10 notas ao mesmo tempo, o que, aliás, é outro tema da prática mental. A capacidade de ouvir todas as vozes ao mesmo tempo. E isso também não surge da noite para o dia, nem é algo reservado apenas a pianistas superdotados. Pode sim ser desenvolvido com a técnica adequada. A prática mental é muito importante. Não acho que ela seja ensinada de forma suficientemente detalhada. E também não acho que os professores deem a devida atenção a ela. E, no entanto, ela é absolutamente fundamental para uma técnica saudável,
para uma autoexpressão autêntica ao piano. Porque, de novo, e eu digo isso em quase todos os vídeos, por que praticar o movimento da nossa língua por horas, se no fim das contas não sabemos o que vamos dizer? É a mesma coisa aqui. E essa é uma pergunta muito válida. Eu consigo identificar claramente 3 áreas em que os pianistas começam a se sentir seguros e, por consequência, começam também a se curar. A primeira delas é que acredito que sentimos ansiedade durante nossa prática porque, intuitivamente, sabemos que o caminho que estamos seguindo não está funcionando. Que os professores não estão ajudando de verdade. E essa sensação de estarmos presas, sem saída, é o que gera ansiedade e, honestamente, tira toda a nossa vontade de praticar. Então, oferecer ao aluno uma nova forma de praticar, uma que funcione no dia a dia, que traga bons resultados e que gere alegria e satisfação durante o estudo, é, para mim, uma forma de cura. Você simplesmente mostra: olha, não tente abrir essa porta. Ela está trancada. É a porta errada. Aqui tem outro caminho. Ele está aberto para você. Está tudo verde, bonito, os pássaros estão cantando lá fora e o sol está brilhando. E isso é uma sensação maravilhosa. Outra forma de fazer com que pianistas se sintam mais seguros é saber com clareza que existe um plano de prática confiável, que funciona sempre, que todos os dias gera resultado. Um plano de prática que você pode seguir e visualizar claramente quantas etapas precisará cumprir em cada peça para que ela esteja pronta. Ou seja, pronta para ser tocada no palco. Muita da nossa ansiedade vem daquela voz no fundo da mente dizendo que você não tem certeza se vai estar pronta para tocar no dia 20 de março, por exemplo. Não conseguir confiar em uma rotina clara, em uma data certa, isso gera muita insegurança. E para ser honesta, investir tanto tempo em peças que talvez nunca cheguem a ser tocadas também é uma grande fonte de ansiedade. Porque, no fundo, você sente que está falhando. É como investir dinheiro em um lugar errado. E como eu disse, não é só reconfortante saber que, por exemplo, em 12 dias você vai estar pronta para tocar determinada peça. É também saber exatamente qual é o volume da obra que pode ser preparada em 12 dias e quanto tempo por dia seria necessário para isso. Estamos falando desses pequenos grandes detalhes, e são justamente eles que fazem com que a pianista se sinta segura. Tudo isso fortalece muito os alunos. E também gera um sentimento de inspiração, porque você realmente começa a gostar de praticar. Você sabe que pode seguir seu diário de prática e prever os resultados com precisão diária. E sabe exatamente quanto tempo vai investir naquela peça. Por isso eu acredito que tudo isso é profundamente curador para qualquer pessoa que toque piano. Porque são justamente essas incertezas que criam tanta ansiedade em nós. Não poder prever, não saber se vamos conseguir preparar a peça a tempo, não saber nem o que faremos amanhã, ou se o tempo e a energia que estamos colocando hoje ainda vão valer amanhã. Você acorda, senta-se ao piano e tudo parece errado de novo, e você não sabe o que fazer nem por onde começar. E ainda sente que ontem só piorou as coisas. Então há muita culpa envolvida, muita ansiedade. Ter um plano claro e previsível, com resultados diários, onde tudo faz sentido, para mim, isso é a essência do processo de cura. Então, se você estiver se sentindo um pouco perdida agora, o melhor conselho que posso te dar é: siga o que te entusiasma. Faça aquilo que te inspira neste momento.